Bom, eu tenho 35 anos de idade, né? E durante 12 anos da minha vida eu vivi uma vida de drogadição, né, padre? Toda errada. Mas isso não começou com a droga, né? Desde criança eu sempre fui uma criança fora da casinha, assim, né? Muito arteiro, bagunceiro, né? Minha mãe ia todo dia na diretoria da escola, todo dia era uma surra, né? Parecia que era a hora marcada, né? Eu chegava em casa, a surra estava lá, né? Me esperando, né? E muito trabalho, assim, muito manipulador desde criança. Eu lembro que teve uma ocasião, assim, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu não tocava ainda, mas ia começar a aprender, né? E uma professora falou, Danilo, você toca? Eu falei, não, eu toco, vai ter uma apresentação tal dia. E aí ainda bem que desmarcaram a apresentação, né? Mas desde aquela época eu já parecia, eu me lembro assim, que a minha cabeça já pensava muito, né? Já me atormentava assim, né, de pensar nas coisas que eu iria fazer, como eu ia fazer, né? Então dei muito trabalho para os meus pais. Quando eu queria alguma coisa, era birrento até conseguir aquilo, né? Era muito insistente mesmo, chato para doer assim, né? E depois comecei na vida da música, né? Bem precoce, assim, com 12 para 13 anos eu já tocava nas baladinhas por aí, né? Então comecei a viver com pessoas mais velhas muito cedo. Né? Então comecei a beber com 12 anos de idade, né? Com 12 anos de idade eu tive minha primeira ressaca assim, e dali eu não parei mais de beber, né? Já percebiam que eu tinha uma dificuldade com a bebida, né? As pessoas em volta, poxa, você bebe muito, você é muito novo, tem que dar uma maneirada, né? E ali a coisa toda foi acontecendo muito natural, porque era um ambiente entre aspas, bom, né? Pessoas que trabalhavam, iam numa festa, eu estava lá tocando, todo mundo bebia, fumava. Então aquilo foi entrando na minha vida de uma forma não negativa, não tinha uma noção daquilo tudo ali, né? E então, com 14 para 15 anos, eu já bebia, fumava cigarro, né? Fumava 3 maços de cigarro por dia, assim, era uma coisa muito intensa. Tudo eu vivia com muita intensidade, assim, nunca foi pouco aquilo que eu consumia da droga e da bebida, né? E a coisa foi continuando a minha vida normal, e nesse meio tempo também eu conheci a igreja, né? Através dos meus pais que me levaram. Então comecei a tocar na igreja e aquilo começou a conflitar dentro de mim, né? Porque eu escutava uma coisa na igreja, aprendi uma coisa na igreja, mas eu chegava na escola ou nos lugares que eu ia tocar e era tudo diferente, né? Então começou me dar uma balançada naquilo, né? E infelizmente eu acabei escolhendo o pior, né? Não fiquei firme na minha caminhada dentro da igreja, mas algo ficou plantado ali dentro de mim que me incomodava muito mesmo, assim, né? Aquela coisa que eu não sabia entender ainda do chamado de Deus, né? Porém, foi sempre um pé aqui e um pé na igreja, né? Eu ficava nessa luta para tentar me sair do caminho errado, mas eu gostava daquilo que eu estava fazendo de errado. Não era uma coisa ruim para mim, né? Para mim eu estava vivendo, eu era um jovem, eu estava sendo aceito dentro daquela realidade, né, dos músicos, das pessoas mais velhas, né? Então foi tudo muito precoce, né? Eu com 14 anos eu já vivia coisas que uma pessoa de 23, 24 estava vivendo, né, padre? Então tudo para mim foi como se fosse cortado assim naquela época da escola. Eu lembro que eu já tinha uma cabeça totalmente diferente. Eu ia para a escola de manhã, mas à tarde eu já ia ensaiar com um grupo de samba, um grupo de pagode, depois à noite ia tocar, e a coisa era totalmente diferente de uma criança que iria brincar, enfim, né? E aí o tempo foi passando e eu levando a vida assim, igreja, balada, e a coisa sempre muito feia assim, né? Eu lembro que eu tocava na missa às vezes e depois eu saía da missa, eu ia para a zoeira logo depois da missa. Acabou a missa, eu já tinha gente me esperando na porta da igreja para me buscar, para levar para qualquer lugar que não era bom, igual a igreja, né? Depois, por volta dos 18, 19 anos, eu abri um estúdio, né, numa cidade próxima de casa, aluguei um lugar, montei, tudo bonitinho. Então eu achava que eu estava indo bem na minha vida, né? Imagina, 19 anos, aluguei uma sala, montei todo um lugar, né, uma cabeça aberta, empreendedora. Porém, ali foi a minha perdição, né? Porque ali eu comecei a receber diversos artistas, né, para gravar no estúdio. E aí teve um dia que chegou um rapaz
E o cara era muito louco, assim, a aparência dele, né? Tatuado, todo perdido, né? E ele falou assim, cara, eu posso fumar um negocinho aqui com você e tal? Eu falei, pode. E aí ele tirou um cachimbo, né, de crack de dentro da bolsa dele. E aí fumou e eu vi que ele ficou alucinado, né? E o meu problema era sempre o quê? A curiosidade, o lado impulsivo. E eu falei, cara, o que é isso aí, né? Nunca tinha visto, né? Ele falou, não, isso daqui é melhor você não experimentar isso, né? Continua na sua droga e tal, né? Eu falei, não, cara, eu quero fumar isso aí e tal, né? Eu quero uma coisa nova e tal. E aí ele falou, então tá bom. E me deu um cachimbo, colocou lá a pedra. E eu dei uma paulada naquele primeiro dia ali, né? Eu acho que eu estava com 21 anos. E ali eu fumei das 9 da manhã às 9 da noite, gravando e fumando, gravando e fumando. Eu lembro que eu fui para casa assustado. E aí eu falei, nossa, eu nunca mais vou usar isso, né? Eu vou ficar na bebida, no cigarro, na cocaína, que é mais tranquilo. Então era meu pensamento, né? O que eu fazia era tranquilo e aquilo ali era ruim, né? Então a minha cabeça toda invertida ali, né? E eu fiquei 2 anos sem ter contato com crack. Mas eu continuava bebendo, cocaína, maconha, vida desregrada total, né? E nesse tempo eu namorava uma moça, a gente quase até se casou assim na época, né? Porém não tinha uma estrutura para manter um relacionamento, né? Eram 2 pessoas mais perdidas que seguem tiroteio, né? E ali depois de 2 anos ali, né, levando essa vida, eu lembro que eu encontrei um amigo da escola no hospital, a gente estava passando mal um dia, eu fui lá e encontrei, ele também estava passando mal. Aí ele falou, pô, Danilo, depois que sair daqui, vamos lá na vila jogar uma bola e tal, né? Eu falei, vamos. Aí ele falou, cara, você tem uma maconha aí? Eu falei, tenho. Ele falou, ó, eu tenho um negocinho para jogar aí dentro, né, da maconha. Eu falei, mas o quê? Ele falou, não, crack. Depois de 2 anos, né? E aí eu experimentei a maconha com crack, né, o mesclado. E ali para mim foi mais tranquilo do que o primeiro contato que eu tive 2 anos antes, né? Então dali eu comecei a fumar todo dia a maconha com a pedra, né? E todo dia, e aí começa a parte pior de todas, né? Porque eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais ir para a escola de música dar aula, eu não conseguia mais cumprir com nada daquilo que eu falava, né? Então eu lembro que eu namorava na época, eu falava, vou comprar um sorvete, né? Eu voltava depois de 15 dias, né? Sem um sorvete e sem nada, né? Sem celular, sem nada assim, né? Então essa coisa foi se agravando, até que chegou o fim desse meu relacionamento, né? E eu lembro que nesse período meu pai faleceu também. Então aquilo que eu usava antes, né, num ambiente bom, que era bacana, começou a virar o meu refúgio, né, para superar aquela tristeza da morte do meu pai, aquele relacionamento, né, que eu tinha, né, eu senti o fim daquilo, claro, e eu não soube lidar com essas dores, né. Eu lembro que antes do meu pai falecer, eu falo isso, que Deus foi muito bom comigo, porque eu tive a oportunidade de dizer para ele que eu amava, né, que ele era o melhor pai do mundo. E ele também, filho, eu te amo, né? E passou 3 dias daquilo, ele faleceu, né? Então assim, eu tive essa despedida com ele, tive esse acerto assim, né? A gente se dava bem, meu pai era um cara muito bom. E por isso que eu senti tanto, padre. Daquilo eu me afundei totalmente, né? Depois que meu pai faleceu, eu não tinha mais força para viver, de tão bom que ele era para mim, né? Eu não soube lidar com aquilo. Eu andava pela rua sem rumo, chorando, sozinho, né? E chorando, usando droga, bebendo. E aí eu comecei a ficar mês fora de casa, voltava, tomava um banho, tentava a vida de novo. Mas o vício estava muito forte e eu estava muito depressivo mesmo naquele tempo, né? Então aquilo virou a minha rotina. Então eu comecei a perceber o quê? Eu voltava para casa, arrumava um trabalho, ganhava uma grana, ia fumar. Tudo que eu fazia que era bom virava pedra de crack, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu desenrolei muitas coisas assim, né? Eu dava aula de música, gravava, arrumava trabalho em metalúrgica, eu era programador de máquina também. Então assim, sempre eu arrumava alguma coisa para ganhar dinheiro. Mas durava 1 mês, 2 aquilo, né? Fui até corretor de imóveis, vendi apartamento, né? Então
Eu lembro uma vez que eu vendi um apartamento, acho que até comentei com o senhor assim, e aí ganhei uma comissão de R$ 8.000. Eu fumei tudo, né? Então imagina, um dinheiro bom que na minha mão virava fumaça. E minha mãe sofrendo, me procurando dentro de favela, dentro de barraco, né? Eu lembro que até o carro da Cândida, né, que passava, olha a Cândida e tal, né? O carro da Cândida falava o meu nome, Danilo, sua família está te procurando, né? Cadê você, né? E era feio o negócio assim, né? E foto na internet, desaparecido, visto pela última vez em tal lugar, né? Então minha mãezinha sofreu muito assim, indo atrás de mim, né? Eu lembro um dia que eu estava dentro de uma maloca e eu tinha fumado muito, assim, eu estava passando mal, suava, assim, eu estava tendo já alucinação, né? E eu via minha mãe entrando, né? Claro, uma alucinação, né? E ela vinha, colocava a mão em mim, né? Tipo, querendo cuidar de mim, né? E aí, quando eu voltei dessa vez para casa, ela me contou que ela sonhou, que ela entrava num lugar e eu estava lá deitado, né? E ela tentava me acudir, né? E eu fiquei pensando nessa ligação, né, da mãe com o filho tão intensa. Eu falei, nossa Deus, que coisa. E aí, mas eu não conseguia, padre, eu não tinha força. Eu lutava, eu tentava arrumar emprego, tentava, mas sempre voltava para a rua, sempre voltava para essa vida, né? Até que chegou um dia que teve um grupo de jovens que me ajudou, né, na minha região, e eles me internaram numa clínica. Né, pagaram toda a internação, uma clínica particular, com piscina, academia, toda aquela coisa, né? Eu falei, vou lá, né? Porque eu estava numa vida ruim, mas não era que eu admitia aquilo. Para mim, eu estava administrando. Eu falei, não, arrumo um trampo, ganho dinheiro, sou inteligente, não ganho pouco quando eu arrumo um trabalho. Vou lá, arrumo um trabalho de metalurgia. Eu ganhava R$ 3.000 em carteira como programador de máquina. Ganhava um mês de salário, estava tranquilo. Depois arrumava outro trabalho. E a vida ia indo. Então eu estava numa autoconfiança que eu ia conseguir viver daquele jeito, porque quem usa droga não usa porque não gosta, né? Eu gostava daquilo, eu estava afundado naquele negócio, tinha o prazer de usar aquilo, ainda não tinha caído aquela coisa, nossa, eu estou lascado, estou perdido, eu estava seguindo, né? E aí teve um belo dia que, dentro da clínica, assim, eu, até olhando para Jesus, orando, assim, eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu preciso mudar, né? Preciso parar com isso, né? Não estou tendo futuro, não estou crescendo, estou ficando velho, e o tempo passando, né? Essa primeira internação eu tinha 26 anos, né? Já estava numa idade, né? Não estava tão jovem, né? E fiquei 9 meses nessa clínica. Porém, eu só aprontei dentro da clínica também, né? Dei muito trabalho lá, né? Do mesmo jeito que eu dei na missão, assim, né? De querer as coisas do meu jeito. Eu falei, isso aqui tá errado, tem que fazer assim e tal, né? Sempre querendo apontar. E o dono da clínica já não me aguentava mais. Eu falei, a gente está pagando esse negócio, você só me dá salsicha para comer só. Eu falei, que negócio é esse? Onde é que está indo o dinheiro? O povo está pagando lá, eu vou falar, reclamar com o grupo de jovens. E o cara já doido comigo, né? E aí saí dessa clínica, voltei para o grupo de jovens, todo mundo me acolheu, me recebeu, aquela festa legal. Passou poucos meses, eu recaí de novo, né? Arrumei trabalho, né? E arrumei o trabalho numa loja de música, né? Numa importadora de instrumento. E o pessoal que estava lá dentro, todo mundo usava droga. E eu falei, não, vou ficar firme, vou ficar firme, vou ficar firme. Mas não teve um dia que aí começou um cigarro solto, 2 cigarros soltos, 3 cigarros soltos. Aí chegou o dia da maconha. E aí foi tudo por água abaixo de novo, né? Porém, chegou esse tempo, a minha família já estava assim, de saco cheio, né? Não aguentava mais aquilo, né? Eu já tinha roubado todo mundo, família, já tinha roubado vizinho, já tinha roubado frente de carro, já tinha... Às vezes eu andava de madrugada, né? Eu ficava vendo os porta-malas dos carros que estavam abertos, né? E geralmente alguém esquece, né? Então tirava o tampão do alto-falante e ia vender na biqueira, né? Para fumar, né? Então... aconteceu de tudo, assim. E aí até que um belo dia, eu cheguei dessa loucura em casa, e estava o seu Antônio e a dona Lúcia, dentro da minha casa, né? Com outro amigo. Aí o seu Antônio, não, eu sou da Missão Belém e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, mais uma clínica, mais um lugar, mais alguém querendo me trancar de novo. Aí eu falei, o que o senhor quer e tal, daquele jeito e tal. Ele falou, não, a gente é de uma comunidade pobre, assim, assim, assado... Aí minha mãe falou, se você não for, já pode voltar para a rua, né?
Aí eu vi que ela falou mais sério do que todas as outras vezes. Eu falei, nossa, agora não tem saída, né? Vou ter que ir para esse lugar aí, né? E eu vim a primeira vez para a Missão Belém para passar um tempo na minha cabeça. Eu falei, vou dar uma respirada, 2, 3 meses. Depois eu ligo para ela, para minha mãe, convenço ela e volto para casa, né? Só que eu cheguei muito debilitado na balsa, né? Eu estava 15 dias na rua já, sem tomar banho, sem comer, assim. Só deu tempo de eu tomar um banho ali em casa rapidinho. O seu Antônio foi comigo na biqueira pagar as dívidas que eu tinha, né? E me levou direto para o sítio, né? Isso em 2016. Quando eu cheguei no sítio, padre, eu estava com tanta mala, né? Que eu achava que precisava de um monte de roupa, né? Chega parecendo um bagageiro mesmo, assim, né? Cheio de mala de um lado, mala do outro. E aí não tinha lugar para guardar, né? Porque tem uma parte para cada um no armário. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esse monte de roupa, né? E aí eu olhei para o lado, um com a cara de louco mais que o outro, o irmão mais estranho que o outro. Só que eu não tinha entendido que eu era igual a eles, que eu estava igual e até pior, né? Eu estava encardido, assim, sujo. O cabelo estava até laranja, de tão sujo que estava quando eu fui para lá. E aquilo para mim foi um choque de realidade, né? Porque eu mesmo todo ferrado, eu não tinha ainda me enxergado totalmente que eu estava pior do que alguém tinha saído direto da Cracolândia. Eu estava muito ruim mesmo, assim. E aí foi passando a triagem, fui conhecendo a comunidade. E aí teve um dia que teve uma missa, né? E aí foi o senhor e a irmã Cacilda celebrar lá, né? E não tinha ninguém para tocar. E aí os irmãos, não, tem um menino lá que toca. E eu estava dormindo, né? Mal, assim, cansado. Aí me chacoalharam, Danilo, pô, falaram que você toca, não dá para você tocar, né? Aí eu falei, olha, eu nem me confessei, né? Eu não sou digno, né, de tocar, né? Igual a palavra, né? Eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu falei, não tenho coragem de pegar o violão e tocar, mas para Deus. Eu falei, eu não consigo fazer isso, né? Os irmãos, não, vamos lá, Deus quer você desse jeito, Deus está te chamando, vem assim mesmo, né? Os irmãos insistindo, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí começou a missa e tal, e eu lembro que na hora do ato penitencial eu não conseguia cantar, né? Eu chorava e ali Deus me tocou muito forte ali naquele momento, assim, né? Me deu um choque de realidade, porque só vinha no meu coração, eu te amo, sabe? Vendo Jesus falando para mim mesmo, assim, eu não me importo como você tá, né? Vem assim, meu filho, sabe? Me vinha isso enquanto eu tocava, né? Eu senti o amor de Deus, assim, muito forte na missa, né? E dali a coisa foi caminhando, mas como o senhor falava, né? Do perfil, né? Meu perfil muito difícil, não é que ali Deus me tocou e eu mudei, não. Mas eu melhorei um pouquinho. E aí a coisa foi andando, né? Me transformei, me colocaram como monitor para ajudar na triagem, para fazer ficha, depois coordenar, enfim. E aí fiz uma caminhada de 6 meses. Porém, eu fiz uma caminhada, entre aspas, boa, mas do outro lado eu não tinha mudado, né? Aquela coisa da arrogância, da soberba, da vaidade com os irmãos, né? Eu queria andar todo arrumadão dentro do sítio. Eu via coisa errada, eu já clicava os irmãos de uma forma muito ignorante, né? Eu não tinha aquela docilidade para corrigir, né? Era tudo, sai daqui, você está fazendo isso errado, né? E aí no 6º mês eu fui acompanhar um acolhido para receber um dinheiro, né? E nesse dia a gente não voltou para o sítio, né? A gente foi direto para a Cracolândia e fumou todo o dinheiro, né? Que era para voltar, para ajudar na comunidade, né? E a gente ficou 3 dias na rua, né? Até acabar aquele dinheiro e tudo mais, né? E aí nesses dias da rua eu fumei tudo, né? Fumei o celular, fumei uma jaqueta que eu tinha ganhado, fumei uma botinha que eu tinha comprado, né? Eu lembro que o cara lá na Cracolândia, ele gostou da minha botinha, que eu estava usando um sapato, né? E ele falou, ó, se você me der a botinha, eu te dou mais uma pedra e tal, né? Eu falei, então tá bom, toma aí, né? Eu falei, só me arruma um sapato de volta, né? E ele me arrumou uma chuteira topper, né? Mas eu acho que a chuteira devia ser número 48, assim, 50, né? Então parecia um sapato de palhaço, né? E eu lembro que eu estava andando dentro do fluxo, assim, e aquele sapato desse tamanho, padre, o negócio parecia uma prancha, assim, né? E aí eu falava, eu olhei para aquele sapato, eu falei, meu Deus, olha o que o diabo está fazendo comigo, me chamando de palhaço na cara dura mesmo, eu andando com aquele negócio. E aí eu falei, Jesus amado. E aí o irmão para ajudar começou a passar mal, né? Que estava comigo. Então eu tive que levar ele no hospital, esperar ele ficar bom, com aquele sapato no pé e todo mundo me olhando no hospital.
E aí depois ele se recuperou lá, né? Ele teve quase uma overdose, nossa senhora. E aí a gente não tinha mais dinheiro para voltar para a balsa, né? Aí eu falei, poxa, e agora? Que sítio que tem da missão, né? Ele, tem lá em Rio Grande da Serra, né? E fomos direto para Rio Grande. Mangueamos a passagem, não tinha mais nada, né? E eu lembro quando eu cheguei na estrada lá perto do Rio Grande, eu encontrei os meninos que estavam indo vender trufa, né? E eu falei, o sítio é para onde? A entrada é por aqui e tal, né? E quem me acolheu foi o Pica-Pau e o Scaravelli na época, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei dentro do sítio, o Scaravelli falou assim, espera só um pouquinho que chegou um áudio dos meninos da trufa aqui para mim, eu vou só escutar porque pode ser importante, eu já te atendo. Eu falei, então tá bom. Aí ele colocou o áudio bem alto assim, aí ele falou, sabe aquele menino lá, o japonesinho que toca? Passou aqui muito louco com um sapato de palhaço aqui e tal, né? E me zoando, eu falei, meu Deus do céu, né? E aí me acolheram, porém minhas roupas estavam todas na balsa, né? Todas as minhas roupas, aquela bagagem toda que eu levei estava tudo lá. Porém, aquilo ali já tinha sido doado no sítio inteiro, já. E aí, imagina, eu me vi numa situação, num sítio, com um sapato de palhaço, com a roupa do corpo, não tinha mais nada, né? Não tinha nada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que o Anderson ainda tentou recuperar alguma coisa na balsa, levou para mim depois lá. O Anderson sempre me ajudou muito, assim. O Anderson é sem palavras. E aí fui caminhando de novo. Fiquei na Araceli, né? E aí caminhei mais 6 meses lá. E aí fui embora porque não concordava com o coordenador que estava fazendo coisa errada na minha cabeça. Estava, mas não era a forma correta ainda de resolver aquilo, né? Eu não tinha essa maturidade. Eu falei, o cara tá errado, tem que chegar aqui, pegar ele tá errado e pronto, põe para fora, né? Na minha cabeça era assim, bem simples, né? E aqui acabou que eu que fui embora, né? E no dia que eu fui embora, é engraçado que eu tinha arrumado uma doação de tinta. E a gente pintou o sítio todo, né? Eu fui embora quando acabou de pintar o sítio. Eu falei, agora eu vou embora, fica aí. E aí fui embora, bravo. E já tinha um trabalho certo. Eu já estava com a coisa meio alinhada também, né, padre? Aí saí para trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava, na mesma importadora de instrumento. E fiquei, acho que 1 mês de novo. E aí caí de novo, né? Mesma coisa, cigarro, maconha e tudo. Até chegar no crack novamente, né? E aí o Anderson e a Rita, né, foram em casa, conversaram comigo. Eu falei, Anderson, eu não consigo mais voltar para a comunidade, cara. Deixa eu morrer assim mesmo na droga, que eu não vou conseguir parar de fumar esse negócio, é muito mais forte que eu. Eu falei, cara, não dá, bicho, eu já fiquei 1 vez, 2, já me internei, já fiz um monte de coisa. Eu falei, não vou. Aí ficaram insistindo. Aí minha mãe, né, começou a chorar também. A vergonha, né, para voltar de novo, 3ª vez. Eu falei, como é que esse povo, os irmãos vão me matar lá dentro, né? Que eu tinha sido tão legal com todo mundo, né? Ao contrário, né? E aí voltei para a balsa. E eu lembro que foi um momento assim, padre, né, na hora até da homilia, o senhor falava, me vinha esse dia da minha volta. Eu entrei dentro da capela, mas eu entrei com ódio da minha vida, né? Eu ajoelhei na frente de Jesus, ali no sacrário, e aí eu olhava para Jesus e falava, Jesus, por que o Senhor me deu esse dom de tocar? Né? Por que o Senhor me deu essa capacidade de falar, de fazer as coisas? Por quê? Por que o Senhor não deu isso para uma pessoa mais legal, né? Melhor do que eu? Eu não vou conseguir te honrar com a minha vida, eu não vou conseguir fazer nada para o Senhor vê como é, eu vou e caio, e parece que quando eu estou lá eu gosto mais do que estar aqui com o Senhor, né? Fui bem sincero falando para Deus, né? E aí chorava, eu falei, pô Deus, não tem. Eu falei, olha, a única coisa que eu vou fazer, eu vou ficar nessa comunidade e nunca mais eu vou sair. Porque eu falei para ele assim, a única coisa racional que eu consigo pensar para não matar minha mãe de desgosto. Mas não é algo que eu quero ficar aqui, Deus. Eu falei bem assim, o Senhor sabe, eu não quero ficar aqui, eu queria estar lá fora, voltar a trabalhar. Mas já que eu não consigo, já que eu sou incapaz de viver fora, é melhor eu ficar aqui dentro, pelo menos eu não dou tanto desgosto, né? E aí, eu lembro que tinha uma senhora que ela sempre orava por mim, né? E ela falou que um dia ela orava assim, ela via, né, eu andando, né, como se fosse num lamaçal, numa correnteza bem forte, e eu andava bem devagarzinho para não cair. E ela falava que via um sol, né? E um rosto de uma mulher dentro desse sol, né? Nossa Senhora, né? Sempre me olhando. E aí ela me falou isso, e aquilo ficou guardado, né? E eu lembro que quando eu estava na frente do sacrário, eu ajoelhado ali chorando, né? Eu estava com a cruz da comunidade, né? E na hora que eu abaixei assim, a cruz estava ao contrário, e tinha o desenho no verso da cruz da comunidade com o rosto de Nossa Senhora, né? E aí eu lembrei
né, daquele dia que ela falou aquilo para mim. E ali eu senti Nossa Senhora comigo ali, me segurando mesmo. Eu sentia ela me pegando no colo. Eu senti mesmo, assim, realmente Nossa Senhora ali comigo. E ali eu comecei a amolecer diante daquela oração ali que eu tinha me aberto para Deus. E eu saí diferente depois daquela oração, né? Porque ali eu deixei Jesus entrar no meu barco, né? Porque eu falei para ele que eu não conseguia, que eu não tinha força, e era tudo que ele queria que eu falasse, que eu, né, que eu me quebrasse ali para ele poder encontrar o espaço que ele tanto queria dentro de mim, né? E isso para mim é muito intenso, porque a minha personalidade ela é totalmente de resolver, de fazer as coisas, de querer ir à frente e nunca de deixar alguém me ajudar e nunca de deixar, né? E eu bloqueava até a ajuda de Deus, de tão orgulhoso que eu era, né? E nesse dia realmente eu falo que foi a minha mudança de vida, né? E aí eu fiz uma caminhada totalmente diferente. Teve dificuldade no meio, claro, né? Eu lembro que quando eu vim aqui para Guadalupe, o irmão que coordenava a casa era o mesmo irmão que eu tive dificuldade na Araceli, em Rio Grande, né? Então eu comecei a perceber o quê? As coisas que eu deixava mal resolvidas, Deus estava me dando a chance de resolver da forma correta, né? E eu e aquele irmão, a gente conversou. Eu lembro até que a gente foi na capela, e a gente orou e a gente virou uma grande equipe aqui dentro na época, né? Depois ele teve uma recaída e eu senti muito a queda dele, né? Porque realmente foi uma... A gente se uniu de verdade. Aquilo que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Eu entendi que ele errou, eu podia errar também. Não era nada... Porque que ele fez uma coisa errada, eu podia errar pior que ele, talvez, né? Então comecei a entender essa coisa, como Deus pensava, como a comunidade cuidava, né? E o irmão erra, ninguém coloca para fora, né? Vai conversar, vai entender, vai amar, vai corrigir, claro. E também quando eu vim para cá, eu vim de penitência, né? Para Guadalupe, né? Que eu tinha feito uma situação no sítio, né? Que eu também não concordava com o coordenador que estava lá, né, padre? Foi difícil para Deus converter esta pessoa. Foi, fiz quase uma rebelião dentro do sítio, assim, né? Então, dei trabalho demais, né? Eu lembro que o padre Gilson no dia estava lá, ele falou, quem organizou essa bagunça aqui, né? Mas ele perguntou, já olhando para mim, já, ele sabia que tinha sido eu, né? E aí vim transferido para cá Mas foi tudo que aconteceu, assim, me fez refletir, né? Eu procurei pegar tudo aquilo e refletir, porque o senhor falava, o perfil ainda está aqui dentro de mim, as minhas dificuldades. Porém, eu falo para os irmãos que Deus me deu um freio. Às vezes eu penso tudo aquilo, né, que o Danilo impulsivo pensaria ou faria, mas aí eu paro, eu falo, Jesus, está vendo, né, meu pensamento não é bom, né? Me ajuda aí um pouquinho, me acalma. E aí eu fico quietinho, acalmo, passa, e aí eu consigo resolver de uma forma boa. Então eu aprendi administrar esse meu temperamento, essa forma de ser dentro da comunidade, né? Eu falo que hoje um termômetro para você saber se você realmente é uma boa pessoa é quando alguém entra dentro da tua casa e vê a sua mãe, a sua irmã, no caso, né? E elas estão agindo de forma natural, feliz, sorrindo, né? Porque antigamente minha mãe tinha que fingir alguma coisa, né? Porque eu era um cara grosso, estúpido, né? Dentro de casa. Mas hoje não. Hoje, recentemente, quando eu voltei, né, da comunidade, né, faz 2 anos e meio, né, mais ou menos que eu saí da casa de acolhida, ela falou para mim assim um dia, filho, se você não tivesse voltado, talvez a gente não ia estar vivendo tanta coisa boa, né, igual a gente tem vivido agora, né, e aquilo chega, né, deu uma alegria assim, né, porque antigamente ela falava assim, ver você desse jeito é pior do que ter visto o seu pai dentro de um caixão, né. Então, realmente, eu falo que minha restauração está em cima dessa coisa bem viva, de eu estar bem acordado, né? Não é uma coisa, uma viagem, né? Eu vivo todo dia, eu estou tocando e pensando o que eu posso melhorar, como eu posso fazer, quem vai me ajudar, como eu vou pedir ajuda para alguém, um cara que não sabia pedir ajuda, né? A irmã, eu converso com ela, às vezes eu falo, irmã, tal, que está acontecendo isso e tal, aí ela me manda algo, me orienta, me ajuda. Porque eu sei que se eu não pedir, se eu não fizer isso, daqui a pouco eu começo a agir parecido como era, né? Talvez não a droga, mas vai perdendo essa tranquilidade de viver da forma correta, né, padre? Então,
E aí saí para tocar nessa banda, né, que o senhor falou, né, Deus foi conduzindo, porque eu não queria sair da comunidade. A Josi me acompanhava na época, eu falava, Josi, eu não quero ir embora, tem a banda, aí me chamou para tocar, mas eu quero ficar aqui é meu lugar, eu tenho medo de sair, eu amo a comunidade e tal. Não, Danilo, mas você precisa ir, precisa fazer uma experiência lá fora, já são 2 anos e pouco que você está aqui dentro, já tá bom, né, vai, segue teu rumo, meu filho, né? E claro, com muito amor, assim. E aí acabei decidindo também por ir fazer essa experiência, né? E assim, resumindo isso tudo, mais engraçado foi que eu saí da comunidade, né? Voltei para minha casa e eu não tinha nada assim, né? Financeiramente ainda, né? Dinheiro, recebido alguma coisa, mas eu tinha uma certeza muito grande que era a vontade de Deus aquilo, né? Então saí, os irmãos me levaram para casa e tal, né? E naquele mesmo mês teve o primeiro evento, né, a primeira missão, e foi direto para o Piauí, né? E lá eu dei um testemunho. A coisa da música, claro, muito forte, minha profissão, eu amo a música, porém eu entendi quando ele me chamou e me deu o microfone para falar o que Deus queria que realmente fosse ali, né? Não era só a música, né? Era contar da missão, era contar da minha vida para outras pessoas. E nesse tempo que eu fiquei com eles lá, eu viajei, acho que o Brasil inteiro, assim, né? E eu falo porque não é que eu tinha condição para fazer isso, né? Deus que permitiu isso tudo. Imagina, sair sem R$1, daqui a pouco você está dentro do aeroporto, pegando um avião, indo para tanto lugar, né? E foi um presente de Deus porque teve as missões, teve as oportunidades de testemunhar, mas eu conheci muitos lugares bons também, né? Eu vi que Deus tinha como se fosse uma recompensa, né? De plantar uma coisa boa. Eu falei, nossa, olha que legal poder viver isso e estar numa missão, estar com Deus, estar testemunhando, né? E aí chegou o período também que esse tempo se encerrou, né? E vim parar de novo, né? Assim, um dia o Williams me ligou. Pô, Danilo, não dá para você vir tocar na missa e tal? Eu falei, dá, vamos sim. E aí começou a falar que estava sem alguém para mexer no som, mas eu pensei em algo pequeno, vim no domingo, na Guadalupe, e arrumar o som, tocar na missa. Eu falei, não, tranquilo, né? Vamos lá. E aí até que um belo dia o senhor conversou comigo, né? E falou da proporção maior da coisa toda, assim. E naquele dia que o senhor conversou comigo, na hora que o senhor falava, eu nem contei isso, assim, eu acho, mas na hora me veio a passagem, né? De quando Maria encontrava Isabel, né? E a criança se agitou, a alegria, né? Me veio aquela alegria. Eu falei, nossa, esse é meu lugar mesmo, não tem jeito de fugir daqui, né? Não tem. E aí, tô aqui, né, padre? Tô bem feliz mesmo, assim, né? Não dá para contar todas as histórias ruins, né? Que eu vivi, assim, né? Mas foi muito tempo na rua sofrendo. Enfim, foi uma vida muito triste, assim. E hoje é uma alegria muito intensa, né? Poder voltar para a comunidade, estar aqui dentro, estar fazendo esse trabalho, né? Coisas que eu nem imaginava que a gente iria fazer, que Deus está permitindo, né? Cada viagem para um sítio, cada partilha com os irmãos, né? Porque os irmãos olham, lembram, ele era o coordenador, conversa lá com ele, aí às vezes eu estou mexendo no som, o irmão senta com a cadeira do meu lado e começa a contar a vida toda para mim, né? E aí esperando um conselho, né? E então eu vejo que esse é o meu chamado, né? A ser pescador de homens também, né? E faz quanto tempo que você está fora? Da comunidade da Casa de Acolhida vai completar 3 anos. 3 anos, então não foi ontem, é um testemunho claro que ele está em pé, 5 anos limpo. Então agora Deus permitiu que as nossas vidas se unissem de novo. Ele está cuidando de todos os sons da missão, que você pode imaginar quantas instalações precisam na missão Belém. Então está ajudando também nos cantos, nas composições. É isso que Deus fez com você. Obrigado, Danilo.